A lei do inquilinato completou 18 anos e no dia 9 desse mês foi sancionada pelo presidente Lula uma nova lei do inquilinato. Na verdade, uma série de aperfeiçoamentos do antigo dispositivo. Esses ajustes vão dar mais rapidez nas ações de despejo do inquilino em caso do não pagamento do aluguel. O objetivo principal é oferecer mais segurança jurídica ao locador. Mas nem todos gostaram das mudanças. Para esclarecer a nova lei do inquilinato, hoje eu recebo o empresário e palestrante Leandro Ibagê. Leandro, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação aqui no Economia News. Eu queria que você explicasse para a gente em que medida que vai funcionar essa segurança jurídica. Quanto que hoje o locador que não recebia levava de tempo para despejar um inquilino inadimplente? E como que vai ser a partir de agora? Bom, muito obrigado pelo convite, boa noite a todos. Nós entendemos que essa legislação recentemente aprovada pelo presidente Lula vai trazer mais segurança jurídica para o investidor. Hoje nós temos no Brasil um tempo médio de ação de despejo de aproximadamente 14 meses. E esse tempo é totalmente descompassado com a necessidade e com a realidade de quem investe no setor, né, e espera desse setor ter alguma espécie de rendimento compatível. Só para a gente ter uma ideia da medida, do que funciona isso, quer dizer que durante 14 meses o locador fica com o seu imóvel na posse de outra pessoa que não está pagando e não está rendendo nada, de repente até o condomínio não está sendo pago corretamente. Normalmente, a inadimplência, quando ocorre com relação ao aluguel, normalmente ocorre também com relação ao condomínio, normalmente ocorre também com relação ao IPTU, e sem contar os possíveis danos causados pelo imóvel. Então, a principal interferência, né, da legislação foi justamente acelerar essa ação de despejo. Nossas perspectivas giram que uma ação que hoje, repito, em média no Brasil, dura 14 meses, pode cair aí para algo em torno de 4 a 5 a 6 meses. E é um tempo que se entende... Mas é bastante tempo, né? 6 meses ficar sem receber e pagando o condomínio que o inquilino não paga? Ainda assim representa um grande tempo, mas ao mesmo tempo representa um grande avanço. Para quem convivia com um quadro de 14 meses em média, nós temos situações de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, lamentavelmente, né? Então se entendeu que esse avanço vai sim trazer uma segurança jurídica para o locador, para que ele não só invista nesse segmento, como também traga muitos imóveis que hoje estão fechados no Brasil. Nós não estamos aqui pautando o que a Fundação João Pinheiro, por exemplo, apregou, que existem 3 milhões de imóveis fechados no Brasil. Nós não estamos imaginando nem acreditando que esses 3 milhões de imóveis estão fechados por insegurança jurídica. Ou seja, vamos ver o que é imóvel fechado. Imóvel fechado é alguém que construiu, tem um imóvel e prefere não alugar do que alugar e correr o risco. Sim. Fica com aquele patrimônio valorizando apenas vegetativamente, por assim dizer. Na verdade, repito, nós não estamos asseverando que esses 3 milhões tenham apenas essa condição. Muitos imóveis são submoradias, são imóveis que em condições normais não estariam aptos a servir a população. Mas muitos, e nós temos relato de muitas pessoas que efetivamente preferiam deixar os seus imóveis fechados do que dar em locação para não correr esse risco, né, que vinha se formando ao longo dos anos. Por isso que essa reforma da lei do inquilinato, né, que tem como principal viés realmente acelerar as ações de despejo, foi muito bem recebida pelo mercado imobiliário, né, de Santa Catarina e do Brasil, né, e nós estamos muito esperançosos que os resultados já possam ser visíveis a partir do ano de 2010, quando a vigência da lei, que começa a partir de 25 de janeiro. Quanto tempo de inadimplência é necessário para que haja essa ação de despejo? É preciso deixar de pagar 3 meses, por exemplo? Não, essa questão dos 3 meses de aluguel até é sempre muito bem pautada, né? Na verdade, a inadimplência pode ser constituída em um único dia. Se o aluguel venceu dia 5 e o inquilino efetivamente não pagou, a partir do dia 6 ele já pode ser alvo de uma ação de despejo. Claro que isso não acontece, vamos até atestar que não acontece, né? As pessoas normalmente buscam uma composição, o locador, a administradora, né, que faz o papel, né, de intermediário dessa situação, ela sempre busca uma composição amigável. O caminho judicial é efetivamente o último caminho a ser trilhado para compor esse litígio. Então, em média, algo em torno de 2 meses, 1 mês de atraso, é o que se compõe aí como tempo final para a resolução do conflito de forma amigável e
instaurar a ação de despejo por falta de pagamento. E onde que corre essa ação de despejo? É no juizado especial civil, que a gente apelida de juizado de pequenas causas? Não, ele corre normalmente nas varas cíveis, né? Nas varas cíveis, mas isso abarrota lá os juizados de primeira instância, por isso que ele é demorado. Sim, também, né? Nós sabemos que o Poder Judiciário consiste em um número muito grande de ações, né? E efetivamente uma parte desse tempo aí que se tinha aí para a solução do conflito judicial era de fato até em função da morosidade, né, da prestação jurisdicional. Por isso, né, que foram alterados alguns dispositivos, né, desses procedimentos que levam à ação em si, né. Poderíamos citar 2 exemplos simples e práticos. Na legislação atual, o locatário, quando em mora, quando devendo aluguel, ele é citado e ele tem um prazo de 15 dias para contestar a ação ou para requerer no último dia, normalmente, o pagamento. Eu quero pagar o que eu estou devendo, né? Essa é uma alteração que se procedeu na Lei 12.112, né, dizendo que o locatário, quando já devendo, ele será citado e ele terá 15 dias para contestar, dizendo, ó, nada devo, está aqui o recibo, uma hipótese, né, ou efetivamente pagar dentro dos 15 dias. Né, porque, lamentavelmente, esse pedido de purga da mora, que se chama tecnicamente o pedido de pagamento, ele vinha sendo usado ao longo de muitos anos como medida meramente procrastinatória. O locatário fazia o pedido, mas não adimplia no dia e hora determinado pelo magistrado. Dizia, vou pagar e não pago. Não pagar, mas efetivamente não pagava. Entendi. Agora, você acredita que isso pode ter um efeito benéfico na economia, no sentido de também estimular investidores a construírem novos prédios para locação? Sem Porque dúvida. as pessoas poderiam não querer locar, né, como a gente conversou antes. Sem dúvida, sem dúvida. Nós entendemos que esse aperfeiçoamento da lei do inquilinato vai não só trazer uma centena, milhares de imóveis que estavam, repito eu, fechados no Brasil, como também vai estimular as pessoas a investirem no setor. Não só na locação não residencial, que ao longo dos anos sempre manteve um público cativo de investidores, investir em sala, investir em loja, investir em terreno, galpão, mas nós percebemos a possibilidade real e concreta de investimentos em imóveis residenciais, apartamentos de 1, de 2, de 3 dormitórios. Né? Se nós fizermos uma análise da redução da taxa de juros no Brasil, né, que hoje aí, a nível geral, vem trazendo algo em torno de 0,7%, 0,6%. 0,5% na caderneta, né, de poupança, 0,7% no fundo de investimento, exatamente, com muito boa sorte. Com muito boa sorte, com muito bom trabalho, né? Esses números, essas rentabilidades já se consegue verificar em algumas locações residenciais. Quer dizer, vamos e não residenciais. Um apartamento de R$100 mil tem rendido R$500 de locação. Temos casos, que é 0,5%. Sim, temos casos de R$500, né? Temos casos até de R$600. Então, rentabilidades próximas, mas com uma vantagem imensa. Porque uma vez o 100 mil aplicado lá numa poupança ou num CDB, ele continua naquele nível. É só o 0,6. Só o 0,5, 0,6 corrigindo. Ao passo que no imóvel você tem o segundo benefício, que é a valorização desse bem. Né? Leandro Ibagi, eu quero agradecer o nosso tempo aqui exíguo pela sua participação no Economia News. Muitíssimo obrigado.